Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo no canal Retrospectivo do Futebol. Hoje, galera, um vídeo bem recheado de notícias aqui pra vocês. Notícias do Vasco, Internacional, Atlético Mineiro e Seleção Brasileira e muito mais. Então, acompanhe o vídeo todo para vocês ficarem bem informados aqui dessas notícias. Então, bora começar. A primeira notícia é do Palmeiras do Abel Ferreira. Desde que saiu o Luxemburgo, entrou o Cebola, esperar o Abel Ferreira chegar, cara, são 8 vitórias e um jogo e um gol sofrido nessas 8 vitórias. Então a defesa do Palmeiras é bem compacta, bem empolgante para os torcedores do Palestra. O Palmeiras que atualmente está na 5ª colocação com 34 pontos de um jogo a menos depois de vencer o Fluminense neste sábado por 2-0. A segunda notícia é sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira que fez um jogo bem decepcionante contra a Venezuela. A defesa da Venezuela bem difícil de ser furada. O Brasil conseguiu seu gol, tá invicto até agora, mas muito criticado o Tite pela torcida. Então vamos esperar por um desafio um pouco maior que vai ser nesta terça-feira, dia 17, contra o Uruguai em Montevidéu. E as duas notícias tristes e empolgantes para o torcedor. O Pedro saiu por lesão da seleção brasileira, foi cortado e voltou para o Rio de Janeiro e está sendo tratado pelos médicos flamenguistas. E quem foi pro lugar dele? Thiago Galhardo, que foi muito pedido pela torcida do Internacional principalmente e por todos os brasileiros que sabem quando um talento é para ser reconhecido. Então vamos ver o que o Thiago Galhardo pode arrumar na seleção brasileira. E a outra notícia é que Alex Telles foi cortado também da seleção brasileira por Covid-19. E seu substituto vai ser Guilherme Arana, também uma empolgação muito grande para os atleticanos e para o torcedor brasileiro. Terceira notícia. O Internacional de Abel Braga não teve um começo muito bom. Depois de 2 partidas, 2 derrotas. Primeiro pela Copa do Brasil, 1-0 o América Mineiro em cima do Internacional. E o Santos venceu neste sábado também o time colorado por 2-0. O Santos que atualmente está na 6ª posição com 34 pontos e o Inter caiu para 2º lugar. Então uma situação bem complicada para o Abel Braga. Abel Braga, para mim, na minha opinião, já está ultrapassado. Fez uma péssima passagem pelo Vasco e Fluminense e Flamengo também. Então pode mudar essa situação? Pode, acredito que pode mudar, se ele quiser, se ele tem dedicação para isso. Quero que ele mude porque eu quero ver competitividade nesse Brasileirão. Vamos ver o que vai acontecer. E as notícias do Vasco. O Vasco que saiu da zona de rebaixamento do 18º lugar para a 15ª posição, depois de meter 2-0 no Sport. O Sport que está na 10ª colocação com 2 gols de Germancano, que saiu do seu jejum de gol. E a notícia bem impactante para os vascaínos. Jorge Salgado foi eleito, o presidente do Vasco foi eleito, vou explicar um pouco mais para frente essas aspas, com 1.600 votos. E o Júlio Brandt ficou com 1.300 votos. Então o Jorge Salgado seria o novo presidente do Vasco, certo? Errado. Porque o Levinciano foi à justiça e a justiça está determinando quem vai levar essa presidência, Levinciano ou Jorge Salgado. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela. Terceira notícia. Antes dessa terceira notícia, eu queria falar que, só por curiosidade que eu esqueci de falar aqui, por curiosidade que, para quem quer saber, quanto que o Abel Braga ganha. O Abel Braga ganha 450 mil reais do Internacional. E esse dinheiro é muito grande pelo que ele está fazendo no Internacional. Então vamos lá. E a terceira notícia, exatamente, o Grêmio neste sábado venceu o Ceará por 4-2. E tá 10 jogos de invencibilidade. São 7 vitórias, 33 pontos e um jogo a menos. O jogo a menos do Grêmio é o contra o Goiás. Então vamos falar que teoricamente vai ser uma vitória. Tudo pode acontecer no futebol, mas pela campanha do Grêmio e a campanha do Goiás, teoricamente o Grêmio é favorito. Então vamos colocar uma vitória para o Grêmio. E se o Grêmio vencer esse jogo, ele vai igualar um número com o Internacional. E o Renato Gaúcho, ele fez um bom papel. Ele falou que vai recuperar o Grêmio no Brasileirão e fez a mesma coisa e tá brigando agora por título do Brasileirão. Quarta notícia. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2-1 de virada, com um gol de lei do ex de Guilherme Arana, que comemorou com muita cautela, pois marcou contra o ex-time que revelou. O Corinthians atualmente está na 11ª colocação com 25 pontos e o Atlético Mineiro está com um jogo a menos. O Gil também fez um pênalti em cima do Vargas, mas o VAR falou que não aconteceu nada, então o Corinthians foi meio que ajudado pelo VAR. Aqui tá a notícia também, Atlético Mineiro. São Paulo deu uma declaração depois do jogo, saiu bravo, mesmo com a vitória. Vamos ver o que ele falou? Abre aspas aí pra ele. Temos que melhorar muito para seguir aonde a gente está.
fecha aspas. Então essa declaração foi do Sampaoli, uma declaração muito realista e não serve só para o Atlético Mineiro, mas serve para todos os clubes que estão disputando o título do Brasileirão. A outra notícia é que o Flamengo, parabéns aos flamenguistas que estão comemorando 125 anos de história, 125 anos na primeira divisão, parabéns aos flamenguistas. E tem uma coisa bem ruim aí, crise na comissão técnica do Flamengo. O Flamengo que empatou no Maracanã contra o Atlético Goianiense em 1-1, não pode empatar, pois está brigando por título e esses 2 pontinhos que restavam desse jogo escaparam e pode ser muito prejudicial para o título do Flamengo nesse ano, se conseguir o título claramente. Vamos lá. São 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas no Flamengo, nesses últimos jogos. Mas se a gente for buscar um pouco mais para trás, são 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, então tá bem mal o Flamengo. O Flamengo que vai enfrentar no próximo jogo do Flamengo vai enfrentar o São Paulo pelo jogo de volta da Copa do Brasil. E se o Flamengo quiser quiser faturar 7 milhões de reais para chegar às semifinais, que a Copa do Brasil paga isso quando o time chega à semifinal, vai ter que remar bastante, porque o time do São Paulo vem forte. A torcida abraçou a ideia do Diniz, então vamos ver o que vai acontecer nessas quartas de finais, que eu quero ver, vou estar antenado. E a notícia do São Paulo. O São Paulo que venceu neste sábado o Fortaleza por 3-2 e está na terceira colocação com 36 pontos e 2 jogos a menos. Então só depende dele para ser campeão do primeiro turno do Brasileirão, como todo mundo já sabe. E será que o São Paulo vai finalmente ser campeão? Não sei se na Copa do Brasil, não sei se no Brasileirão, mas tomara que ele seja campeão, porque está muito tempo sem ganhar algum título. Pode ser da Copa do Brasil, pode ser do Brasileirão. Torço para ele ganhar um título, porque não ganha. Esse gigante, em termos de títulos, é o maior do Brasil. E eu quero ver esse gigante ganhando os títulos como ganhava nas outras décadas. A última notícia aqui para acabar é do Flamengo também. Rogério Ceni descartou os jogadores Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Diego. Eles não vão ser relacionados. E também descartou Everton Ribeiro, Isla, Gabigol, Thiago Maia e Pedro, o Dores. Então com dúvida desses jogadores, a partir do Everton Ribeiro até o Pedro, na verdade. Tá com dúvida. Mas Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Diego já são cortados. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ative o sininho e deixe seu like. Me siga aí no Instagram também. Então galera, até a próxima. Valeu, falou e fui!